Fala galera, tô vindo aqui com um exemplo, né, de exercício para calcular determinantes, né? Aí a matéria de determinantes a gente teve no segundo ano do ensino médio, uma revisão, então, né, obviamente. E a gente tem alguns métodos para calcular determinantes, né? O mais simples é utilizando diagonal, né? Diagonal principal, diagonal secundária. A gente tem a regra de Sarros para calcular o determinante de uma matriz 3×3. E a gente tem outras formas de calcular determinantes de outras matrizes. Regra de Sarros, Rocher-Capelli, coisas que eu não vou comentar nesse vídeo, prometo. Vamos resumir aqui, né? Então vamos lá, eu coloquei aqui três matrizes, a matriz A, a matriz B e a matriz C. A matriz A ela é de ordem 1, por quê? Ela tem apenas somente uma linha e uma coluna, tá? Por isso que ela é uma matriz de ordem 1. Ela tem um elemento só, o determinante dessa matriz, então vamos colocar aqui, ó, determinante de A é igual ao 2. Pronto, essa é a continha mais rápida do mundo, né? Calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, né? Quando eu tenho aqui, ó, uma linha e uma coluna só, porque tem só um elemento, né, na verdade. Agora uma matriz 2×2, galera. 2×2 por quê? Duas linhas e duas colunas, totalizando aí 4 elementos, tá? É uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de diagonais, de ordem 2 aqui, ó. A gente pode colocar esse 2 aí, tá? Então, para calcular o determinante dessa matriz, a gente utiliza o princípio da diagonal principal menos a diagonal secundária, tá? Coloquei esse 2 aqui, vai até atrapalhar, deixa eu apagar ele aqui, para não atrapalhar nosso raciocínio. Então, aqui, ó, diagonal primária. Tá? Diagonal primária aponta sempre para a direita, né? Direita, aqui é a mão forte, né? O destro. Então é a primária, é a principal, né? Alguns utilizam primária ou principal, tanto faz. Eu vou usar os dois aqui, eu acho. Então aqui, a diagonal primária ou principal vai dar o produto, multiplicação. 2 vezes menos 5, então fica menos 10, tá? Esse aqui é a diagonal principal. A diagonal secundária é o contrário daquela, né? Apontando sempre para o lado esquerdo, né? É o inverso. Então a gente tem aqui, ó, 4 menos 3 dá 4 vezes menos 3 dá menos 12, né? Então a gente tem o valor da diagonal secundária, né? Diagonal secundária é menos 12. E aí a gente faz o que agora? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então é menos 10 menos 12. Cuidado, tá? Diagonal principal menos. Se a diagonal secundária for negativa, então esse menos vai fazer sinal com esse menos, tá? Vai fazer regra de sinal. Então fica menos 10 mais 12, que dá 2. Pronto, coincidentemente deu 2 também, né? O determinante. Então, vou representando determinante da matriz B é igual a 2. Deixa eu circular. Pronto. Tá bom? E aí, para a gente calcular o determinante de uma matriz 3×3, 3 linhas e 3 colunas, 3×3, a gente vai utilizar o princípio da regra de Sarros, tá bom? E aí eu vou utilizar uma outra folha. Tá aqui, ó. Vou utilizar uma outra folha porque aquela não vai caber. Tá, então aqui a gente pega as duas primeiras colunas. A gente já fez isso, né? Fica menos 4. Então repete aqui também, ó, menos 2, 3 e 1. E utilizo a mesma ideia das diagonais da matriz 2×2, só que a gente vai ter várias diagonais principais e várias secundárias, né? Aqui nós vamos ter, ó, uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais. Então são 3 diagonais principais contra outras 3 secundárias, mas vamos calcular primeiro a diagonal principal. Então aqui a gente tem a primeira flechinha, ó. 1 vezes 3 dá 3, vezes 5, 5 positivo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 4, 16. Menos com esse mais dá menos,
com este menos vira mais 16. Tá. Aqui nessa linha a gente tem um zero. Se tem um zero, o zero é um buraco negro da multiplicação, né? Elimina tudo, então já fica zero. Não preciso nem pensar. Ok? Então a minha diagonal principal, somando tudo, vai dar um total de 5 mais 16 mais 0, vai dar 21 positivo. Ok? Esse é o resultado, né, da minha diagonal principal. Agora vamos para a diagonal secundária, que é essa diagonal, né? Cadê? Aqui. E aqui, ó. E aí, para você ter certeza de que você acertou o trajeto, né? A trajetória das diagonais, sempre sobra esses dois bonitinhos aqui, ó. Sempre tem que sobrar esses dois indivíduos que não fazem conta com nada, tá bom? Então vamos lá. Próximo aqui, ó. Perdão, primeira linha da diagonal. Aqui tem um zero. Zero é buraco negro, então já vai dar zero. Aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2. Vezes 1, continua 2 positivo. Aqui, 3 vezes 3 dá 9. Vezes 4, 9 vezes 4 dá 36, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. E o sinal? Mais com mais dá mais, com menos dá menos. Tudo bem? Então a nossa diagonal, a nossa diagonal secundária vai ficar menos 36 mais 2, dá um total de menos 34, então, né? E aí, para finalizar, vamos fazer então a diagonal principal, né? dP menos ds. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então é o mais 21 menos quem? A diagonal secundária aqui é menos 34. Então olha o conflito de sinal. Toma cuidado, tá? Então aqui vai ficar 21. Menos com menos dá mais. Então fica 34. 21 mais 34 dá 55, né, galera? 21, 3 vezes 5, isso mesmo. Então, o determinante da matriz C é igual a 55, beleza? Lembrando que o determinante é um número associado à matriz, né? Não tem uma definição clara, né? É como se fosse um número que representasse todos o conjunto de números ou de elementos de uma determinada matriz, tá bom? É isso, tchau, tchau.